E outra coisa que é muito legal quando a gente começa a fazer coisas que a gente não gosta é começar a buscar uma motivação para aquilo. Eu, por exemplo, eu corro. Então esses dias, eu já corro já tem um tempo, quando foi no início do ano, por conta da pandemia desde o ano passado, eu comecei a correr mais frequentemente na rua, porque eu não podia ir para academia, né? E aí eu me lembro que um dia eu estava correndo, para quem corre, sabe, né? Eu corria mais ou menos 7 km por minuto. E aí eu falei, né, eu quero abaixar esse tempo, né? Então assim, eu sou uma pessoa, depois que eu fiz minha análise de perfil, eu sou uma pessoa competidora. Eu nunca fui uma pessoa muito competidora, né? Eu sou daquela assim, você quer ganhar, pode ganhar, não tem problema não. Mas eu comecei a identificar que eu era muito competitiva comigo mesma. Aquela coisa de eu querer sempre fazer melhor do que eu faço. Que é a melhor competição. Então eu falei assim, poxa, eu tô correndo acima de 7. Pô, eu vou diminuir esse tempo, quero correr menos. Aí comecei a treinar sempre olhando para correr menos. E de 7,5 para 7,4, 7,1 e fui diminuindo aos pouquinhos. E aí o que eu vejo assim? Às vezes a gente olha, o nosso ganho é tão pequeno que a gente não dá valor. A gente esquece de comemorar 1 segundo a menos, 2 segundos a menos, né? Mas eu aprendi na minha vida que a gente tem que comemorar sim, cada ganho que a gente tem, por menor que ele seja. Sabe por quê? Porque é a mesma história da memória. Quando você aprender a comemorar na sua vida os pequenos ganhos, você está habituado e está acostumado a comemorar os ganhos também. Se você não é capaz de comemorar os seus pequenos ganhos, quando você tiver um grande ganho, você também não vai saber comemorar. Você não vai saber usufruir desse ganho, porque você não está acostumado a ganhar. Você está sempre reclamando que não foi suficiente. Se você ganha um aumento, e aquele aumento foi muito pouco, você vai reclamar. Só isso. Eu queria ganhar mais, muito pouco. Aí você vai ganhar muito, você vai falar, mas eu podia ganhar um pouco mais, né? Então a gente tem que tomar cuidado, a gente precisa começar a aprender a comemorar os pequenos ganhos, mesmo que seja pequeno, sempre. E aí, se você for lá no Instagram, você vai ver, um dia eu diminuí o meu ritmo de 7 km, eu fiquei mega feliz. Gente, foi 3, 4 segundos, mas eu fiquei feliz porque eu consegui atingir a meta que eu queria. Eu queria diminuir meu ritmo. Eu falei, fiz até um videozinho, coloquei no meu Instagram, porque eu aprendi a comemorar as pequenas conquistas, por menor que elas fossem. E aí eu continuei nessa, e aí essa semana eu estava pensando o que eu ia trazer para vocês, e foi muito legal, porque eu lembrei dessa coisa da motivação, quanto é importante a gente se motivar. Eu estava correndo no mesmo pedaço que eu costumo correr, porque os fatores externos também influenciam muito, né? Então hoje muitas pessoas de repente estão endividadas com o problema financeiro por conta dos problemas externos, né? Muitas pessoas perdem emprego, não é porque querem, porque perderam. Querem sentar aqui? Então os fatores externos, é claro que eles influenciam. Então quando eu corria e estava muito calor, consequentemente a minha corrida era menos eficaz, né? Se eu corro, o trecho que eu corro tem subida, eu acabo correndo um pouco mais devagar, porque isso afeta a minha corrida. Mas isso não pode te desmotivar. Não é porque é mais difícil que eu vou parar de fazer. Ele só vai me dar um atraso. E aí essa semana eu estava motivada, falei, eu quero pegar uma coisa bem legal na palestra, o que eu posso fazer? E aí durante a corrida eu estava pensando sobre isso, né? E eu estava correndo, o que eu vou levar, não vou dar esse exemplo, vou trazer tal história. E aí foi muito legal, porque quando eu vi meu tempo tinha caído muito. Tinha caído mais de 30 segundos. E aí eu falei, olha que legal, porque eu não fiquei preocupada em melhorar. Eu não estava preocupada e focada no quanto eu ia me desempenhar ali. Eu estava preocupada em algo maior. Meu foco era em algo lá na frente, de fazer algo, de trazer algo. Eu estava motivada a construir algo que fosse bacana. E aí isso me trouxe essa ideia de falar, poxa, como é importante você estar motivado para fazer algo. Muitas vezes quando você vai lá fazer sua continha, putz, mas eu posso gastar esse tempo com outra coisa, né? Eu vou ver um filme, vou fazer uma comida, vou fazer um passeio. Mas que benefício que aquilo vai te trazer? O que aquilo vai te ajudar? Eu, por exemplo, eu gosto muito de viajar.
Só que pra gente viajar, a gente precisa fazer um planejamento, né? Preciso saber quanto eu vou gastar, qual lugar que eu vou viajar, se eu vou precisar ir de avião, de carro, se eu tenho roupa. Eu preciso fazer um planejamento para aquilo. Então, mesmo que eu estou desmotivada ali na hora de fazer minhas contas, mas eu falo, poxa, mas eu preciso desse dinheiro para poder viajar. Eu preciso saber quanto que eu vou pagar por mês. Quanto será que eu posso efetivamente pagar por mês? Será que eu posso pagar à vista? Será que lugar que eu vou? Então, tudo isso você precisa ter na hora de ter o dinheiro. Então, quando eu olho a minha motivação, eu falo, puxa, mesmo que seja chato, mas é importante para mim, eu vou fazer. Então, assim, eu, por exemplo, quando eu faço meu controle financeiro e meu orçamento todo mês, é muito legal, porque eu olho e falo assim, bom, eu já sei que daqui 2, 3 meses eu vou ter X valor de dinheiro. E aí, quando eu faço esse mês, eu vou ver que eu tenho aquele X valor, mas me deu um pouquinho mais. Em algum lugar eu economizei, em algum lugar eu ganhei alguma coisa. Então, aquilo vai me motivando a fazer. Então, eu sei, poxa, se eu fizer uma economia X, eu posso, de repente, comprar um bem que eu quero tanto. Só que para eu comprar esse bem, eu preciso ter X valor, eu preciso economizar tanto por mês, eu preciso fazer mais. O que você precisa fazer? Então, isso vai te ajudar. Então, quando a gente se motiva a ter algo mais, uma força maior, algo que te leve a superar o desconforto, é isso que vai fazer com que você efetivamente faça. Então, comece a acreditar que esse desconforto é temporário, ele é só ali na hora. O prazer que você vai ter depois é muito maior, né? O fato de você ver que você está controlado, ou muito mais quando você atinge aquilo que você quer. Então, aquele momento que eu vou lá e compro minha passagem para viajar, aquele momento que eu já sei que naquele período eu vou estar em outro lugar, viajando para o lugar que eu quero. Então, aquilo me motiva a seguir em frente e começar a acreditar realmente nas possibilidades. Alguém tem alguma pergunta? Eu queria só falar uma coisa em relação à corrida que eu acho que é super interessante. Eu não sei, né, se para você, mas para mim sempre foi muito legal no sentido de meta. No sentido de falar, hoje eu vou fazer 5 quilômetros. Então você corre, aí está no 3, está no 4, mas você fala, mas eu me comprometi a fazer 5. Aí você chega no 5. Aí você fala, vou fazer 10. Na saída, né? Então eu sempre fui assim, se for 10, é 10. Não é nem 9,5, nem 10,5, é 10. Então é um sentido de foco, meta. Não, e a sensação que te dá. De prazer, que você fala assim, bom, eu me comprometi a correr 5, ok. Então eu fiz os meus 5. Dá essa satisfação de você ter se comprometido a fazer aquilo e ter chegado no final. Tem um treinamento que eu dou que chama Faça as Pazes com o Seu Bolso. Né? Então, nesse treinamento, até coloquei aqui alguns passos, né? Que ele fala um pouco sobre isso, né? Primeiro, a gente reconhecer onde é que a gente está, né? Então, as pessoas às vezes nem sabem. Ela é uma pessoa equilibrada, ela é uma pessoa endividada, né? Qual o teu patamar aí em relação ao teu dinheiro? O dinheiro te controla ou é você que controla o dinheiro? Né? Então, identificar esse patamar. Você tem que reconhecer onde você está, qual é o seu momento atual. Depois, você precisa saber onde você quer chegar. Então, você sabe que você está no patamar X e você fala, poxa, eu quero estar no patamar Y, né? E aí a gente tem que trabalhar para o que você precisa fazer para chegar naquele patamar. As pessoas muitas vezes não chegam em lugar nenhum, porque elas não sabem onde elas querem chegar. Elas nem têm um plano de onde elas querem chegar. Eu trabalho para ganhar meu dinheiro aqui, para pagar minhas continhas no final do mês. E é isso. Só. Né? Então a pessoa só está ganhando para pagar a conta. Então, não tem motivação nenhuma. No máximo a motivação é ganhar o suficiente para pagar a conta. E o duro é que quando você começa a falar que você quer dinheiro para pagar a conta, cada vez mais vai aparecer conta para você pagar. Exatamente. Porque você está querendo conta para pagar. Então cada vez vai aparecer mais conta para você pagar. A hora que você está zerado, o teu carro vai quebrar, você tem que pagar, vai ter que fazer alguma manutenção em casa, vai aparecer alguém pedindo dinheiro. Então, esquece esse pensamento de pagar conta, porque esse é o pior pensamento que a gente pode ter em termos de abundância. Né? Pagar conta, você não quer pagar conta, você quer usufruir daquele bem. Você quer ter energia elétrica, você quer ter comida, você quer cada vez ter mais. Né? O dinheiro depois vai vindo para você conseguir ir lidando com isso.
E é importante a gente saber onde a gente quer chegar. Né? Então, assim, se você de repente não almeja ter uma casa, fazer uma viagem, ter um bem, né? Almeja pelo menos um valor, né? Eu quero ter X valor. Né? Se você tem 1.000, você fala, poxa, eu quero ter 2.000. Então, o que eu vou fazer para ter 2.000? O que eu posso fazer? Então, você ter esse objetivo é muito importante, porque é isso que vai te motivar a fazer suas contas, é isso que vai te motivar a fazer economias, né? Entender quais são os processos, que foi o que eu falei logo no comecinho, né? Quais são os pensamentos e os processos que você tem internos que te impedem, né? Eu não posso, eu sou incapaz, isso não é pra mim, eu jamais vou chegar nisso, não, isso nunca, eu não tenho condição de ter isso. E quando você fala, nossa, como é caro, isso como é caro, isso não é pra mim, é muito caro. Não, eu sou pobre, nasci pobre, vou morrer pobre. Nossa, é muito caro. Então esses pensamentos são muito limitadores. São muito limitadores. Você não consegue gerar, sabe, emoção suficiente, gerar crença suficiente para você conseguir mais. Porque você está imbuído no não posso, do que é impossível. Então, se você identifica que você tem esses pensamentos e, né, quando a gente fala, você fala assim, não, todo mundo que é rico roubou. Filho roubou. Em algum lugar ele roubou. Se ele se aproxima é porque ele passou a perna em alguém. Se você pensa desse jeito, começa a repensar sobre isso. Porque se você não quer ser um ladrão que rouba, você nunca vai ter dinheiro. Então, começar a entender, então treinar esses processos. A gente trabalha com ressignificação, usa técnicas, a frase e repetição é a mais simples que a gente pode fazer. O que você de fato quer acreditar? Então comece a repetir isso constantemente, de noite, de preferência, aquele horário que você vai dormir, que você já está bem sonado, sua mente já está mais receptiva para novas ideias, né? Às vezes no momento que você acorda também, você está bem sonado também. Pega, eu anoto e deixo no meu criado mudo. Então, na hora que eu vejo que eu estou quase dormindo, eu vou lá e leio. Você está inserindo uma nova memória dentro do seu inconsciente. Então, quando o seu inconsciente começa a acreditar e você tem essa memória ativa em você, você consegue fazer. Na hora que você começa a acreditar que aquilo é verdade, de alguma forma aquilo vai se tornar uma verdade na sua vida. Né? Então, a gente trabalha essas técnicas. E ação, né, gente? Porque não adianta nada você falar, eu quero chegar em tal lugar, eu tenho que dar tais passos e ficar ali esperando, né? A gente tem que dar o passo e fazer aquilo virar uma verdade, né? É buscar aquilo que você não tem. Então, se você falta um conhecimento, vai atrás desse conhecimento, né? Eu preciso ganhar mais? Ótimo. O que você pode fazer para ganhar mais? Que habilidades você precisa adquirir na sua vida para poder ganhar mais? O que você não faz hoje que você pode fazer e vai te ajudar? Que vai levantar você num patamar? Eu preciso economizar mais. Legal, onde você pode começar a economizar? O que você pode cortar de despesa na sua vida? O que você está consumindo que está a mais, que de repente você pode cortar e não vai te fazer falta neste momento? Começar a trabalhar nessas questões. Legal? Alguém tem mais algum comentário? Quer perguntar mais alguma coisa? Eu vou encerrando, senão a gente vai ficar aqui para sempre, porque eu fico falando, eu adoro falar sobre esse assunto. Eu acho interessante isso que você fala de agradecer pelas pequenas conquistas. Como também eu, particularmente, tinha um defeito de planejar minhas metas muito grandiosas. Então, automaticamente, nosso subconsciente já fala, isso é muito difícil. É muito difícil, vai demorar muito tempo. Isso. Então, eu tive que começar a aprender, quero uma casa, então hoje eu vou economizar um tijolo dessa casa. Isso. Então, dividir também essas metas, né, para ficar mensurável, para você chegar lá. Né, a gente fala de trabalhar, né, no processo de coaching principalmente, a gente fala, né, a gente trabalha com um objetivo. E a gente tem que trabalhar com pequenas metas, né? Então, vamos primeiro dar o primeiro degrau. Legal, você quer comprar a sua mega casa? Bacana. Onde você está hoje? Quanto você ganha? Quanto você consegue economizar? O que você consegue consumir, né? Atingir? Então, o primeiro passo,
né? Então, de repente, o primeiro passo eu preciso guardar 10 mil reais, X, né? Um exemplo. Então, você se compromete a guardar aquele 10 mil reais, sua primeira meta. Então, você vai fazer de tudo para atingir essa meta. Aí, quando você atingir essa meta, você fala, legal, agora eu vou dar o segundo passo. Eu vou, sei lá, vender meu carro. Aí você vai lá e vende seu carro. E você vai dando passos em busca desse objetivo, né? E realmente, quando a gente coloca uma meta muito agressiva, a tendência é desestimular. Porque você vai olhar e vai falar, muito difícil, eu não consigo. E aí, quando você diz, eu não consigo, você não consegue. Você não vai ter forças para lidar com aquele não consigo. Porque aquilo é muito forte em você. Então, criar essas pequenas metas e aí vai vibrando com essas pequenas metas. Eu vejo que é uma questão de fé, não a fé religiosa, é a fé no objetivo que você vai conquistar. Porque se você perde a fé no processo, não tem como você chegar no objetivo. Não tem. Não existe. Se você mesmo não tiver força, acreditar e ir com vontade, porque os desafios eles acontecem o tempo todo. Né? Especialmente, parece que é uma coisa assim, né? Você fala assim, puxa, parece que só porque eu falei isso agora aparece alguma coisa para me desestimular. Parece que está me testando. E é mesmo, tá? É como se fosse um teste. Então, você tem que enfrentar esse desafio, mas isso é importante para você se fortalecer. Porque é essa força dessa primeira etapa que vai te ajudar na próxima. E aí, quando você se juntar, por isso que eu falo da primeira conquista, do meu 1 segundo, 2 segundos lá da corrida. Era muito pouco, mas era legal. Poxa, eu consegui, sabe, superar um pouquinho. Foi pouco? Não importa, eu consegui. Mesmo que tenha sido pouco. E aí, quando você faz mais, aquilo te dá mais força. Então, você vai criando cada vez mais força. E aquilo vai te ajudando mais para conseguir aquilo que é maior. Né? Então, sim, e é uma tendência muito grande a gente querer desistir, né? Tá incomodando, tá difícil, a gente tem uma tendência muito grande a desistir. A gente quer ficar aqui no nosso conforto, mas se você não tirar esse desconforto e não superar, né? Voltando a essa história da corrida, outro dia eu estava correndo lá e estava pensando sobre isso, né? Falei, poxa, às vezes na hora que a gente levanta, eu corro logo de manhã. Então, eu tô ali e falo, vou acordar para correr. E aí a tendência que a gente tem é falar assim, poxa vida, mas tá tão bom aqui, né? Ela tá começando a esquiar, né? Ai, mas tá tão gostoso aqui na cama, né? Acho que não vou sair daqui não, vou ficar aqui mesmo. Só hoje, né? Eu corro todo dia, só hoje eu não vou não, né? Mas aí no momento seguinte eu procuro me motivar dizendo, puxa, mas quando eu termino a corrida, a minha sensação é tão gostosa, né? Eu sempre que eu tô chegando na minha casa, quando eu tô terminando a corrida, que eu tô chegando em casa, eu corro na rua, aquela sensação é tão gostosa, ai que bom que eu vim, né? Ai, que bom. Então eu procuro me lembrar dessa sensação. E aí aquela sensação me ajuda a realmente sair da cama e seguir com aquele meu objetivo. E aquilo é uma conquista. Eu falo que bom. Obrigada que eu consegui realmente levantar da cama e hoje foi mais uma vitória que eu tive. Então assim, a gente aprender realmente a ter prazer nessas pequenas conquistas, né? E nunca pensar que ela é pequena. Porque cada pequena conquista é importante para o grande e é importante para você gerando essa energia de conquista, de vitória, de eu posso, sabe? De que eu sou capaz. Obrigada por compartilhar.